do Henrique, aí não falo só no velhice, falo o que acontece quando a gente não tem a dependência de Deus. Por mais que tenhamos braços, os braços daqueles que não estão na presença de Deus, tem força, mas não tem força. Ele tem dente, mas não mastiga. Por quê? Porque ele não almeja realmente o que a alma dele quer, o que o ser dele quer. E tudo é uma ilusão, ele está falando. Vai chegar uma hora que você vai conquistar o que você quis. Aí você vai olhar para trás, você vai ver a estrada que você levou para conquistar aquilo. E o que você perdeu. E vai ver, e vai pôr na balança. O que você perdeu às vezes foi mais importante do que você conquistou. Independente do que você conquistou. Porque o ser mais do que vitorioso é levar alguém para a vitória. É levar pessoas a vencerem, quanto mais essa pessoa for sua família. Mas aqui eu lendo, abri a palavra em Ezequiel 3, a partir do 16, mas Deus me deu uma visão. Vocês entenderam alguma coisa sobre isso? Não. Não. Um tá cheio, tá vazio. Essa água representa o Espírito Santo de Deus. Esses dois vasilhames aqui representam o ser humano. Os dois vasilhames é o ser humano. Aparentemente, quem é o vasilhame mais forte, mais robusto, que parece que consome o outro? E o maiorzinho aí. Maior, né? Qual que está cheio? O pequenininho. O pequeno. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando você chega no culto, ele vai ir para um pouquinho da solução. Nos dois, como se fosse uma multidão. Vem a palavra, vem o louvor, ele vai lá e põe mais um pouquinho. O Espírito Santo vai te enchendo. Vem o culto, ele põe mais um pouquinho. Aí depois vem a oração final, ele põe mais um pouquinho. Você abraça a sua família, você realmente vê o quão é bom estar na presença de Deus, o Espírito Santo te põe mais um pouquinho. E esses dois são evangélicos, tá? Esses dois são homens de Deus. Porque um está transbordando da unção do Espírito e o outro não consegue encher. Ele tá furado aí. Então o nosso pecado fura a gente. Por mais que o Espírito Santo queira encher você, Opa. você vai vazar. Aí você vai vazar porque aquele pecado seu está esvaziando aquilo que o Espírito Santo está querendo que transborda. O Espírito Santo está querendo que transborda. Mas o seu pecado está fazendo que a unção do Espírito Santo vá embora. Ele não mudou. Ele não tratou diferente esse cara aqui e esse cara aqui. Ele tratou a mesma coisa. Ele pôs a mesma quantidade de unção. Só que esse daqui não está furado. Ele está transbordando. Esse cara, quando ora, a oração dele é respondida na hora. Esse cara, quando profetiza, a resposta dele, Deus fala assim, que nem Eliseu. Eliseu, segundo a minha palavra, não choverá, não choveu. Não foi segundo a palavra de Deus. Elias. Não foi segundo a palavra de Deus, foi a segunda palavra dele. Esse cara está cheio da unção. Esse cara aqui parece, sabe, aquele cara que chega na igreja, parece que, esse é cheio da unção. Não, ele está furado, ele está cheio de pecado. O Espírito Santo tenta encher ele, põe a mesma quantidade, só que o buraco dele não deixa ele encher do Espírito. Mas ele fica com um pouquinho. Ele fica com um pouquinho. Né? Aí, porque ele saiu da igreja assim, aí ele entra dentro do carro, vê o primeiro problema, vê o segundo problema, vê aquilo que furou ele. Ele vai perder a unção. Aí outro problema, ele vai perder. Depois ele vai chegar, se deixar aqui, ele vai chegar vazio. Aí ele vai no domingo de novo. O Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. Vai encher ele.
Só que o pecado vai fazer ele vazar. Qual é o seu pecado? É uma mulher? É a prostituição? É falar mal dos outros? É não estar com a unção que o Espírito Santo de Deus quer que você tenha? É jejum que você não faz? É cuidar da vida alheia? É a prostituição? É o banheiro, que de vez em quando eu preciso ir no banheiro, né? Os jovens aí, que eu tenho 4 aqui, é o banheiro. Puta, olha, até aqui eu vou. Mas, puta, hoje, nossa, hoje você tá furado. O Espírito Santo fez o papel dele. Ele não deixou de fazer, por quê? O papel foi para tudo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho de dinheiro para aqueles todos aquele que crê não pereça, mas sim tem a vida eterna. Ele não fala para aqueles que, para o crente que vai lá e jejua a hora. Não, ele fala para tudo. Aquele que crê. E por que um é mais usado do que o outro? Porque o outro, esse um aqui, ó, ele se cuidou de não ter buraco. E se ele teve algum buraco na vida, ele pediu perdão e o buraco foi e tampou. Porque Deus, o Espírito Santo tampa o buraco. Eu pedi perdão para o Espírito Santo, falei, Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor. O Senhor sabe que eu sou fraco, que eu preciso do Senhor. Ele vai lá e tampa esse buraco. O Espírito Santo é zeloso. Pega água para mim lá. Ele vai tampar o buraco. Ele vai tampar. E o Espírito Santo tampou seu buraco, Deus tampou seu buraco, não tem no mundo quem abra. Essa é a questão da unção de Deus. Ninguém abre o seu buraco, tá? Não tem quem possa ir lá e tirar. Ah, mas pai, então eu pedi perdão, o buraco tampou, tampou. Aí o Espírito Santo vai fazer o seu papel. O Espírito Santo vai lá, você vai na igreja, você vai buscar, você vai jejuar, você pediu perdão, o Espírito Santo vai lá. Ah lá. Aí ele vai começar a te encher do Espírito Santo de Deus. Aí acontece que você está lá fervoroso, Deus começa a agir você na sua vida. Aí você abre o primeiro buraco. Puta, hoje eu não estou aguentando, eu vou lá. Só dessa vez. Aí você abriu o primeiro buraco. Só quem pode abrir os buracos, tampado por Cristo, é só você. Aí você vai esvaziando, você fala, Senhor, perdoa. Ele vai tampar? Mas não tem mais cola lá. Ó, a cola acabou lá. Porque Deus sabe que daqui a pouco você vai fazer de novo. Aí Deus permite, aí você tem um buraquinho lá, mas consegue encher um pouquinho, consegue um emprego melhor, consegue uma vida melhor, uma pessoa que vai lá, que Deus vai lá, aí você vai lá e abre o segundo buraco. Vai transbordar aqui. Aí você vai lá e abre o segundo buraco. Boa, por favor. Aí você vai lá, põe a mão no buraco. Aí você vai lá e abre o segundo buraco. Pode pôr a água lá fora. Pode pôr aqui. Pode pôr aqui fora. Deixa aí. Esse é cheio da unção. Ele está transbordando lá. Aí você abre lá o segundo buraco. Porque quando a gente abre o buraco, a gente abre, mostra para Satanás o nosso buraco. Porque ele não, é ponto fraco. O nosso calcanhar de Aquiles. Mostra para Satanás o que nos deixa felizes materialmente dizendo, mas triste espiritualmente dizendo. Aí o diabo vai lá e vai, é uma mulher? Ah, ele vai, nossa, você vai ver mulheres muito mais lindas ainda. Falar mal dos outros, vai acontecer o que for necessário. Cadê? Vai acontecer o que for necessário para que você destampe o buraco. Pensa nisso. Qual é o buraco da vida de vocês? Seu pai se preocupa muito em não deixar vocês fazerem buraco.
Seu pai às vezes fica até de madrugada falando com vocês, ensinando ainda Henrique, fala assim, meu pai é exagerado. Qualquer coisinha que ele fala, que a gente fala, ele já. Não foi exagerado. Exagerado é o buraco. Porque depois do buraco aberto, a tendência dele ficar maior é muito fácil. E depois que vocês continuam só nisso, uma hora vocês vão cansar de estar nisso. E é muito mais fácil você deixar isso esvaziar de vez, não ir mais para a igreja, ir para a gandaia. E nem eu estava falando com a Lidiane ontem, ela falou que tem um rapaz, que o pai dele é evangélico, ele é crente, ela falou, mas eu acho que ele é crente, assim, porque ele vai para balada, ele vai, eu falei, não, ele está caçando. Ele me chamou para ir para a igreja, eu falei, não, então, ele tem uma vontade de igreja, mas ele está caçando. Ele está caçando num jardim errado. Ele não sabe esperar. Ele não soube esperar em Deus. Ele não teve paciência. Precisamos tampar os buracos. E como que a gente tampa o buraco? Primeiro, precisamos deixar fazer buraco. Né? Porque essa garrafa ela veio sem buraco. Eu fiz o buraco. Né? É a gente que faz o buraco. Porque nós nascemos sem buraco. Espiritualmente dizendo. Aí vai passando, a depressão faz você abrir buraco, se achando inferiorizado, a inferioridade te faz abrir buraco. Querer ser querido pelos outros, tá ali na gandaia, te faz abrir buraco. Ser um cara descolado te faz abrir buraco. Às vezes um aplicativo por causa de 30 centavos te faz abrir buraco. Aí eu passei lá, não passei, mas eu vou mentir que eu passei. É a mentira, é um buraco. Coisa assim que às vezes a gente nem percebe. Mas a gente está abrindo buraco. Difícil tampar buraco. É difícil tampar buraco. Se você abrir um buraco na parede, passar uma sacorrida e tampar um buraco, passar uma tinta, ninguém vai ver, mas tem um buraco lá. Mas ninguém vai ver. Tampou, a primeira choveu, a parede ficou úmida, a primeira coisa vai mostrar o buraco lá. Então é melhor não ter. Se eu tenho, vamos tampar? Vamos. Mas vamos tampar o buraco direito. Deus vai tampar o buraco e não quero abrir ele, não. Não quero jogar fora a parte do céu por uma migalha da terra. Jesus é bonzinho, ele é maravilhoso, ele não é bom não, ele é o melhor. Mas porque ele é o melhor, ele não é o bobo. Ele está medindo o seu amor. Quando eu me importo, eu deixo. Quando eu quero, eu deixo. Quando eu alcanço, eu deixo. Ele quer transbordar você de felicidade, transbordar você de alegria, de paz, de prosperidade, de emprego, de capacidade, de unção. Ele quer que você anda e você fica vazando, mas por cima. Não, mas você está vazando por baixo. Porque quando você vaza aqui por cima, mas não tem buraco, a hora que você vai lá, busca ele vai te encher, você vai transbordar de novo. O tanto que ele usar para encher esse daqui, ele vai pôr. Você vai na igreja de novo, ele vai usar o mesmo para encher. Só que como você já está cheio, você já começa a transbordar. Já começa a transbordar. Esse não, esse vai ficar lá. Será, pastorzinho? Será? Por quê? Porque está enchendo e vazando. E ele já foi na igreja, ele virou um costume. Pai, por que você está dizendo isso? Porque eu abri a palavra aqui em Ezequiel 3:16, fala o seguinte. O profeta como vigia. Depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, eu estou pondo estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entrará e você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que
pare de fazer o mal e assim salvar sua vida, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Cara, se Deus fala que eu sou responsável pela morte dos outros de fora, quem diz pelas pessoas de casa? E eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de encontrar vocês no céu. Eu tenho um sonho dessa família continuar no céu. Eu tenho um sonho da gente estar junto lá no paraíso. E Jesus falou na palavra, Pai, eu não perdi nenhum deles, e eu tenho fé que eu não vou perder nenhum de vocês. Por isso que a gente tem culto doméstico. Por isso que a gente está aqui. Em nome de Jesus. Não permita que vocês façam buraco em vocês. Porque Satanás não tem poder de fazer buraco em vocês. Ele usa vocês para fazer buraco em vocês e buraco nos outros. Não permita que Satanás use vocês para fazer um buraco nos outros. Não permita que Satanás use vocês para tirar, se fez buraco, tirar o tampão que Deus tampou. A responsabilidade é nossa. Vocês têm buraco. Estou falando de mim. Deus tampa o buraco, Ele quer me encher. Só que o dia a dia me faz destampar o buraco, porque é pecado decorrente. E Deus não é bobo. Aparentemente esse era mais forte, aparentemente esse era mais vistoso, aparentemente esse tinha tudo para dar certo. Mas ele deixou os buracos da vida, porque talvez ele era mais forte. Talvez ele era mais bonito, ele se achava melhor do que os outros já. Então ele tem... O mais fraquinho aqui, ó, consumiu o mais forte. Não importa como que o ser humano me vê. Importa como Deus me enche. E se Ele quer me encher, eu não posso deixar Ele encher. Amém? Essa é a palavra de hoje.